Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 10 de matemática. Como todo início de apostila, hoje teremos o nosso cabeçalho a preencher. Então, nós temos o nome da escola, aluno, professor e turma, dados importantes para que a sua professora consiga identificar as suas atividades. Agora, nós iremos retomar alguns conceitos estudados nas aulas anteriores sobre figuras planas e figuras não planas. As figuras planas, elas são formas geométricas formadas por superfícies planas. Elas são chamadas de bidimensionais, porque elas só têm a largura e o comprimento. Ela não possui altura. Então, se vocês colocarem essa as figuras planas sobre uma superfície, vocês não conseguirão visualizar ela acima da superfície. Ela não tem altura, ela não possui volume. Já as figuras não planas, elas são chamadas também de tridimensionais. São os sólidos geométricos. Por que que elas são chamadas de tridimensionais? Porque além da largura e do comprimento, elas também possuem altura. Então, aqui, se vocês encostarem uma das faces do sólido geométrico sobre uma superfície, vocês irão observar que ele passará da superfície que vocês colocaram, porque ele tem a altura, ele possui volume. Então, dentro das figuras não planas ou sólidos geométricos, nós temos uma segunda divisão, que são os poliedros e os não poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos que têm as suas faces planas. Então, se vocês encostarem esse sólido geométrico sobre uma superfície, vocês irão perceber que ele estará rente a essa superfície. Já os não poliedros, eles têm pelo menos uma de suas faces arredondadas. Então, se vocês colocarem essas faces arredondadas sobre a superfície, ele não estará rente à superfície. Vocês irão perceber também que eles irão rolar nesta superfície. A professora trouxe um exemplo de um sólido geométrico que, neste caso, ele tem todas as suas faces planas, que seria um poliedro. Isso daqui é um cubo mágico, que é um exemplo de um poliedro cubo. E a professora também trouxe o globo, que é um exemplo de um não poliedro, que no caso é uma esfera. Aí, a professora tem aqui uma superfície plana. Vocês podem fazer essa mesma experiência na casa de vocês. Separem uma superfície plana, busque algum objeto que tem pelo menos uma de suas faces arredondadas, que seria um não poliedro, e um outro objeto que seria um poliedro. Então, vocês irão observar. A professora pegou a superfície plana, ó. Se vocês observarem, é plana. E vou pegar um poliedro. Observe que a sua face está rente à superfície, ó, e ele não rolou, ó. A professora está trocando as faces dele e todas as suas faces são rente a esta superfície plana. Já o sólido geométrico não poliedro, que no caso é uma esfera, ele tem todo o seu corpo arredondado, ó. Se a professora colocar a sua superfície se a professora colocar sua face sobre a superfície, ele irá rolar. O mesmo ocorrerá se a professora pegar uma caneta que tem um formato de um cilindro, se colocar a face arredondada sobre ela, ela também irá rolar sobre esta superfície. Então, este é um exemplo de poliedro e de não poliedro. Façam também essa experiência na casa de vocês. Nos slides anteriores, revisamos o que são figuras planas, figuras não planas e descobrimos também que dentro das figuras planas, sólidos geométricos, nós temos uma outra divisão, que seria o poliedro e o não poliedro. Então, vamos lá.
Olá, pessoal! Já relembramos sobre as figuras planas. Hoje retomaremos o conceito de figuras não planas. Figuras não planas são sólidos geométricos. Eles são tridimensionais, possuem volume. Então, se vocês observarem colocarem ele sobre uma superfície, observarem ele, vocês irão verificar que ele passará da superfície. Então, ele, além da largura e comprimento, ele também tem altura. Então, aqui nós temos alguns sólidos geométricos e faremos a seguinte pergunta. Vocês se lembram o nome de cada um desses sólidos geométricos? E aí, se lembram? Então, façam a anotação do nome embaixo de cada um deles. Desde o segundo ano, aprendemos a separar os sólidos geométricos, classificando-os entre poliedros e não poliedros. As figuras geométricas espaciais que possuem apenas partes planas são conhecidas como poliedro. Já as que possuem pelo menos uma parte arredondada são chamadas de não poliedros. Você sabe identificar nas figuras acima qual delas é um não poliedro? Então, a professora já fez essa explicação nos primeiros slides. Então, a professora trouxe também as figuras para vocês visualizarem melhor. Então, dessas figuras aqui, quais delas não são poliedros? Ou qual dela não é poliedro? Vocês irão desenhar nesse espaço esse não poliedro e aqui ao lado irá escrever o seu nome. No quadro abaixo, colocamos vários objetos. Observe cada um deles, escreva sua forma geométrica e classifique entre poliedro e não poliedro. Então, vamos recordar algumas partes de um poliedro. Então, é importante lembrar que os poliedros são formados por arestas, faces e vértices. Então, nós temos aqui as faces, essa parte aqui, ó. Esse lado é chamado de arestas e essa outra aqui de vértices. Então, a professora trouxe. Observem esse lado rosa, este é uma face. Este lado azul também é outra face. Aqui em cima, ó, este lado, nós temos uma arestas. E essa parte branca aqui, ó, é as vértices. Então, o que vocês terão que fazer? Vocês irão analisar o objeto, a professora vai fazer a letra A com vocês, é uma caixa. Este sólido geométrico, ele tem este formato, então vocês precisam descobrir qual é o nome dele e verificar se ele é um poliedro ou não. Então, vamos lá. Então, a professora trouxe também o mesmo poliedro, que é uma caixa. Ele é chamado de paralelepípedo. E, quanto à classificação, nós precisamos analisar as faces dele. Se ele tem todas as faces planas, isso significa que ele é um poliedro. Então, a professora vai colocar sobre a superfície e vocês irão observar que suas faces são planas. Então, este é um poliedro. Então, o que vocês irão fazer é a mesma análise, verificar qual é o objeto. Aqui está o objeto em tridimensão, que para vocês analisar qual é ele, o nome e se ele é um poliedro ou não. E assim vocês farão em todos os objetos. Chegou o nosso quebra-cuca. Quero ser criança que gosta de desafios. E você, gosta de desafios? Então, vamos para mais um desafio. Você vai aprender agora uma brincadeira para fazer com sua professora, com colegas e com a família. Pegue um objeto na sua casa que tem o formato de um poliedro. Então, aqui, a professora vai pegar o cubo mágico novamente.
Pode ser uma caixa de papelão, uma caixa de pasta de dente ou um outro objeto no formato de cubo, paralelepípedo ou pirâmide. Você vai aprender com a professora e depois convidar alguém de sua família para brincar com você. Aponte a face, ou vértice, ou aresta no objeto e peça que a pessoa faça os movimentos com as mãos, como fizemos na brincadeira anterior. Então, vamos lá. Então, essa brincadeira está lá na parte da tarefa, que é o para fazer em casa, na página 9 deste caderno. Então, aqui, a professora trouxe a explicação da brincadeira, trouxe um dado, mas a professora também trouxe o cubo mágico, que é um poliedro. Então, vocês poderão pegar um poliedro ou um cubo, ou um paralelepípedo, ou uma pirâmide. Então, vamos lá. Quando vocês mostrarem as faces deste poliedro, ó, as faces, a pessoa que estará brincando com você terá que colocar a mão no rosto. Se vocês mostrarem as arestas, ela terá que esticar o braço. Se vocês mostrarem as vértices, ela terá que juntar as mãos. Então, toda vez que vocês mostrarem dessas 3 partes no seu objeto, ela terá que repetir com um gesto do corpo, só não vale errar. Então, vamos lá. A professora vai fazer o mesmo com o dado. Mostrei uma face. O que vocês terão que fazer? Colocar a mão no rosto. A aresta, braço esticado. A vértice, mãos juntas. Aí vocês vão fazendo o mesmo procedimento. Aresta de novo, braço esticado. Vértice, mãos juntas. E a face, mão no rosto. Então, agora é só brincar. Para casa. Além da brincadeira que vocês farão em casa com algum familiar ou mesmo durante a aula síncrona, nós também teremos uma outra atividade. Então, aqui vocês estão observando, pinte de acordo com a legenda, depois recorte e monte os sólidos. Então, vocês farão o que aqui? Vocês irão pintar essa planificação de um sólido geométrico, que é o cubo. As faces, vocês irão pintar de amarelo. Então, todas as faces, ó, a professora pintou uma face de amarelo e as demais também serão pintadas de amarelo. Depois, vocês farão o quê? As arestas, vocês irão pintar de vermelho, ó. A professora pintou uma e depois pintou as demais. E as vértices, vocês também irão pintar, só que de azul. Então, a professora fez exemplo de uma e vocês farão nas demais. Depois, o que vocês irão fazer? Recortar. Então, aqui, vocês passarão o recorte. Não esqueçam que nessa parte pontilhada é na parte pontilhada, tá? Não é na aresta, porque depois vocês não irão conseguir montar este sólido geométrico, ó. O mesmo vocês farão aqui, recortarão toda essa volta, onde tiver parte pontilhada, é na parte pontilhada. E depois efetuarão as dobras para poder montar o seu sólido geométrico. E assim vocês farão nos demais. Aqui também vocês farão a mesma coisa, pintarão conforme a legenda. Vocês irão recortar, lembrando de recortar na parte pontilhada e montarão a pirâmide. Aqui também vocês têm um sólido geométrico, no caso não poliedro, lembra das partes arredondadas que a professora explicou? Quando vocês têm um sólido geométrico que não tem todas as faces planas, vocês têm um não poliedro. Então, o que vocês farão? Pintarão conforme a legenda e depois farão o recorte. O recorte de vocês terão que ficar nesse modelinho que a professora trouxe aqui. Por quê? Esses
dentinhos aqui, como se fosse um serra-serra aqui, ele irá auxiliar vocês na hora da montagem. Então, aqui vocês terão que passar cola para, vão dobrar, passar cola para poder fixar nessa parte aqui. Então, não esqueçam que essa parte aqui não pode ser recortada, combinado? O mesmo ocorrerá com o cilindro. Então, vocês farão a pintura conforme a legenda, recortarão esses dentinhos aqui, conforme a professora trouxe aqui, porque eles auxiliarão a vocês na hora da montagem desse sólido geométrico. A professora trouxe agora para vocês uma sugestão de montagem de poliedros. Então, para montagem desses poliedros, vocês irão precisar da massinha de modelar. Lembra da aula anterior que vocês fizeram uma massinha de modelar? Então, agora vocês irão utilizá-la para montagem desse poliedro. Então, o que mais vocês irão precisar? A professora trouxe o palito de dente, mas vocês têm que tomar muito cuidado no manuseio desse palito por causa da ponta dele. Mas pode ser utilizado canudos, pode ser utilizado palito de fósforo, fica a critério de vocês. O que vocês irão fazer? Então, aqui a professora trouxe a montagem de um poliedro. Vocês estão observando que tem algumas bolinhas. Então, primeiramente, vocês irão utilizar a massinha de modelar para fazer essas bolinhas que irão fixar os palitos na montagem. Então, aqui a professora está montando um prisma. Então, eu coloquei 3 bolinhas e coloquei os palitos formando uma das faces, que seria o triângulo. Depois, eu coloquei outros 3 palitos, que seriam as outras arestas. Então, nesse caso aqui, esses palitos, ele estaria representando as arestas, o formato desse triângulo seria a face, e essas massas de modelar no formato de bolinha seriam as vértices. Então, nesse daqui, ó, a professora já fixou, além das 3 que seria a primeira face, coloquei os 3 palitos e vim colocando outras 3 bolinhas para formar uma outra face aqui em cima. Então, aqui está o poliedro já montado. Então, a professora vai convidar vocês para poder fazer um cubo. Então, vocês montarão também um cubo com a massinha de modelar que vocês fizeram na aula anterior e os palitos ou canudos ou qualquer outro material que auxiliem vocês para a montagem deste poliedro. Agora, a professora vai mostrar para vocês alguns trabalhos dos alunos da professora, que é arquivo pessoal da professora de uma sala de um 3º ano, que a professora lecionou, do qual foi trabalhado essa mesma atividade. Então, neste caso, nesse primeiro, o aluno fez um prisma. Observe que ele também utilizou o palito e a massinha que serviria como vértices para a montagem deste poliedro. Aqui também teve a planificação, igual vocês terão que fazer de alguns sólidos geométricos. Neste outro caso, o aluno fez a montagem de um cubo. Então, ele iniciou fazendo a face, que é um quadrado, e depois ela está montando a outra face para colocar as demais arestas e unir este cubo. Neste caso aqui, ele fez 2 poliedros. Então, ele fez o primeiro, que é um prisma, e ele está montando também um cubo. Observe que a montagem está um pouco diferente da dela, mas também é um cubo. Neste outro caso, eles montaram uma pirâmide. Aqui seria uma pirâmide também, mas de base quadrada, só que observe que aqui eles precisam fazer
algumas observações quanto à montagem e ele está montando agora um paralelepípedo. Observe que como o palito de dente é um pouco menor e para a base, uma das arestas do paralelepípedo é um pouco maior, ele precisou juntar dois palitos. E, neste último caso, a professora trouxe a conclusão dos trabalhinhos realizados durante a aula. Então, aqui tem algumas ideias, mas a professora havia pedido para vocês fazerem essa montagem de um cubo. A nossa aula de matemática terminou. Até uma próxima aula. Um grande abraço!